Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele vídeo em que você manda a sua pergunta lá no meu Instagram e eu respondo aqui no canal. Por que que há tanta depressão nos dias de hoje? Frescura ou doença? Essa pergunta é muito boa e ela é muito importante. E ela pode ser respondida em dois níveis diferentes. E a primeira resposta que eu vou dar é que a gente tem que ter muito cuidado com esse rótulo que a gente dá de que não só depressão, mas com o rótulo de que transtornos mentais são frescura. O grande problema envolvendo transtornos mentais é que se alguém, por exemplo, aparece atropelado, aparece com a perna amputada, ninguém vai chegar e falar assim, pô, para com isso, é frescura, não tá doendo nada não. Ninguém vai falar isso. Agora, transtornos mentais, eles são muito intangíveis para quem tá do lado de fora. E, inclusive, para a pessoa que sente a dor, é claro que aquela dor é real, certo? Então, falar que depressão é frescura é, no mínimo, irresponsabilidade, certo? Às vezes também falta de empatia. Frescura não. Agora, tem um debate que pode ser feito a partir dessa pergunta. Na verdade, a gente nunca sabe, e não tem como saber, se quando a gente vê essas taxas de aumento de transtornos mentais, se essas taxas realmente indicam que tem mais pessoas doentes, ou se, na verdade, mais pessoas se identificam com diagnósticos, se identificam com o DSM e, ao chegar no psiquiatra, recebem mais remédio. Então, não tem como te responder se realmente as pessoas hoje têm mais depressão que antigamente. Não sei. Pode ser que antigamente o pessoal achava que era bobagem e deixava pra lá? Claro que pode. Aliás, eu acho bem possível que seja isso. Mas a gente também não sabe se realmente as pessoas que estão sendo diagnosticadas hoje, se todas elas têm depressão mesmo. O problema que a gente tem que entender é o seguinte: ao falar de transtorno mental, a gente está falando de algo que muitas vezes é realmente intangível, certo? Ou seja, se eu tenho um problema glicêmico, cara, eu faço hemograma e descubro. Assim, ó, Covid. Pô, você pegou Covid, vai lá, faz o teste de Covid, pô, resolveu. Por mais que a gente tenha problemas com o teste de Covid, por mais que eu possa ter problemas envolvendo algum hemograma, nada se compara à intangibilidade de um transtorno mental. Gente, transtorno mental, para identificar, é muito complicado. É muito complicado. Porque vai ser descoberta a partir de observação do comportamento, observação na clínica lá com o relato da pessoa e, eventualmente, com alguns testes. Mas tudo isso aí vai ter lacuna. Então, frescura não é. Porque ainda que não seja depressão, é uma dor. E a dor é importante para quem está sendo sentida. Ou seja, ainda que não seja um transtorno de humor ou aquela depressão refratária, né? Aquela depressão que a pessoa não reage a nada. Ainda que não seja isso. Se a pessoa está se sentindo mal, angustiada, não é frescura. Falar que é frescura é irresponsabilidade. No entanto, não é possível afirmar se realmente as pessoas hoje, se elas têm mais depressão que antigamente, ou se as taxas estão subindo. Porque antigamente não se fazia, talvez seja a mesma quantidade de pessoa que tem depressão hoje e antigamente, mas antigamente ninguém fazia teste, ou se não está tendo um excesso de diagnósticos. A gente não sabe sobre isso não. Provavelmente a verdade está no meio dessas possibilidades todas. Quais os efeitos do consumo exagerado de álcool em uma pessoa que tem transtorno de ansiedade? Em geral, álcool é terrível para transtornos mentais. Porque ao mesmo tempo que durante o consumo do álcool a pessoa vai ficar um pouquinho mais eufórica, depois ela vai ter uma tendência de ficar mais triste, ficar mais deprimida, se sentir pior. E a gente tem inclusive evidências de que o álcool atrapalha o sono, e o sono tem muita conexão com o transtorno mental, com ansiedade, com depressão. O álcool muda os níveis de serotonina do cérebro, e a serotonina é um neurotransmissor que tem alguma conexão com a nossa saúde mental. Então, os efeitos do álcool para quem tem transtornos de ansiedade, olha, eu não tô nem falando de exagerar, não. Pessoa que tem transtorno de humor, que tem transtorno de ansiedade, tem que evitar álcool até mesmo em poucas doses, porque pode piorar muito esses transtornos. Se uma pessoa fosse presa nos anos 70 sem contato ou informação do mundo exterior, e aí após 50 anos ela fosse solta no dia 1º de janeiro de 2023, quais choques essa pessoa teria? Quais dificuldades ela teria para se adaptar à nova realidade? Tem alguns filmes, né, que às vezes fazem esse tipo de ponderação. Eu acho que o elemento mais disruptivo que a gente tem nos dias de hoje é que a gente vive
um mundo que é híbrido. Antigamente, tinha computador, tinha internet e tinha mundo real. Olha que interessante, antigamente a gente falava, vou lá mexer na internet, vou lá buscar na internet. Geralmente tinha um computador na sala que tinha internet e as pessoas entravam na internet. Tinha essa ideia de vou entrar na internet. Hoje a gente está na internet ao tempo todo. Se eu te perguntar quantas vezes você checou rede social, checou a internet no seu dia, você nem faz ideia. Então eu imagino que o mais impactante não é nem a existência de algo como um celular, que é realmente impactante, é coisa de filme. A gente ficava impressionado, né, em De Volta ao Futuro, o Marty McFly conversando, né, com o chefe dele numa televisão. Hoje a gente faz isso o tempo todo. Os Jetsons, né, já tinham isso. Os avanços tecnológicos impactam, mas essa ideia de que a gente vive uma realidade aumentada o tempo todo é uma coisa, assim, muito mais assustadora. Inclusive tem pessoas hoje, idosas, que às vezes tem 70, 80 anos de idade e não tem muito acesso à tecnologia, não tem realmente essa incorporação, até usa o celular, mas não tem essa incorporação diária no mundo digital. Mas, sem sombra de dúvida, para mim, essa questão de estarmos vivendo um mundo híbrido é a parte assim mais disruptiva que a gente vive hoje. Por que uma ideologia, por exemplo, o nazismo, tão imunda, mobiliza toda uma sociedade a favor dela? Tem um experimento que ficou muito famoso, chamado experimento de Milgram. Milgram queria dar uma resposta psicológica a essa pergunta. Essa pergunta, em alguma medida, já tinha sido respondida por Hannah Arendt, com a ideia de banalidade do mal. Quando o líder nazista foi lá fazer seu depoimento, né, se defender após a guerra, todo mundo esperava que ia chegar um cara terrível, no sentido, não do que ele fez, que ele foi terrível, mas no sentido do que ele fala, do sentido da forma como ele conversa. E ela viu chegando um burocrata. Sabe o Linneu da Grande Família? Quando chegou o líder do nazismo, era o Linneu da Grande Família que estava vindo lá falar por que ele fez aquilo. E ele falou, eu estava só seguindo ordens. E aí Milgram começou a querer fazer experimentos para identificar isso, o impacto da autoridade no nosso comportamento. E aí o que ele fez? Ele fez um experimento que era mais ou menos o seguinte. Ele espalhou cartazinhos falando que queria voluntários para um teste envolvendo memória. E aí recebeu lá os voluntários. Dividiu os voluntários em duplas. Um desses voluntários seria professor, o outro seria aluno. Cada um ficava numa sala e conversavam por meio de um fone de ouvido, microfone. E aí, o que era professor fazia perguntas envolvendo memorização e o aluno respondia. Toda vez que o aluno errava, esse professor, que na verdade era alguém participando do experimento, tinha que dar um leve choque nele. Só que esse choque ia aumentando, até 450 volts, depois tinha XXX. E por trás do professor tinha o cientista e falava, pode aumentar. Não, mas ele vai passar mal. Não, pode aumentar. Responsabilidade é minha. E aí, Milgram identificou que 66,7%, 2/3 das pessoas, acabavam aplicando o choque mortal. Felizmente, a pessoa que estava sendo um aluno, que estava tomando choque, estava gritando, era um ator, certo? Não estava tomando choque de verdade. Quem estava sendo realmente a pessoa que estava sendo pesquisada era o tal do professor. Esse experimento depois foi replicado, surgiram alguns problemas envolvendo a replicabilidade dele, mas um elemento que Hannah Arendt já tinha percebido e que ele identificou era a autoridade. No momento que tem alguém assumindo a responsabilidade, é uma figura de autoridade, tem o nome da ciência, o nome de um partido, isso vai fazendo as pessoas, tirando a culpa de estarem fazendo aquilo. Na psicologia, isso acabou ganhando o nome de efeito Lúcifer. Tem um livro bem legal falando do efeito Lúcifer. Quem escreveu foi o Zimbardo. Zimbardo foi aquele autor daquela pesquisa envolvendo o experimento de Stanford, em que fizeram uma simulação de uma prisão dentro da faculdade de Stanford. Esse experimento depois teve um monte de questionamento, não vou entrar no mérito desses questionamentos não, mas o livro tem vários relatos envolvendo obediência à autoridade. E um relato que aconteceu nos Estados Unidos, real, parecido com o experimento de Milgram, foi a onda. Teve a versão, né, do filme alemã, que aí foi, há uns anos atrás, aí, fez bastante sucesso. E tem uma versão que foi a que eu assisti, que era um especial pra TV. Sabe aqueles filmes que são feitos direto pra TV? Pois é. E ele já passou na televisão, né? Depois eu assisti uma versão em VHS, assim, bem ruinzinha. E aí o filme, tanto a versão alemã quanto a versão americana, mostra um professor, e isso aconteceu na vida real, que estava ensinando sobre nazismo e os alunos queriam saber, mas como, né, que pessoas fizeram coisas tão terríveis quanto o nazismo. Aí ele começou a usar da autoridade e vários elementos do nazismo
como o uso de um símbolo, o uso de uniforme, o uso de regras, o uso de autoridade. Pessoas que eram os mais burros, mas eram mais fortes, ganhavam mais autoridade também, enfim. E ele começou a colocar um mini nazismo lá na sala de aula. E chamou esse grupo de A Onda. A treta foi que o negócio começou a espalhar, eles começaram a bater nos alunos que não eram da onda, e aí o experimento terminou com um encontro em que o professor falou que ia reunir todos os membros da onda para poder expandir a onda para outras faculdades. E que ia ter um discurso de um líder. E aí ele mandou no telão para todo mundo ver um discurso do Hitler. Aí acabou o experimento, certo? Esse experimento foi real. Na verdade, não foi um experimento, porque não teve tanto controle. O negócio até saiu do controle. Mas mostra que, na verdade, o nazismo, ele acaba se baseando no respeito à figura de autoridade, certo? Então existe o respeito à figura de autoridade, existe alguém assumindo o ônus da culpa daquilo tudo que está acontecendo. Existe um bem maior, né? A ciência, a Alemanha, a recuperação do prestígio alemão. Tudo isso vai surgindo como algo que é acima do bem e do mal, e as pessoas acabam topando qualquer parada, infelizmente. Quais são os limites e diferenças entre psicologia, psiquiatria e neurologia? Como reconhecer qual área a ser procurada de acordo com a natureza de cada problema? Pergunta excelente! Bora lá responder. A gente vai agrupar psiquiatria e psicologia do mesmo lado e neurologia do outro lado. Por que a gente vai dividir desse jeito? Porque o neurologista trabalha com danos estruturais. Basicamente isso, ou seja, o neurologista vai fazer uma ressonância magnética funcional do cérebro, ver se tem algum problema com alguma estrutura, vai fazer exames para poder identificar problemas estruturais. Entenda isso, o neurologista trabalha com estrutura. Por outro lado, o psiquiatra e o psicólogo vão trabalhar com o mesmo tipo de problema, que são transtornos mentais. Transtornos mentais podem ter elementos estruturais? Podem sim, mas muitas vezes não tem. Ou seja, eu posso ter alguém que está sendo atendido por um neurologista e também por um psiquiatra e psicólogo. O grande desafio, aliás, esse é o grande problema. Fazer diagnóstico de transtorno mental é complicado demais. Eu não consigo, por exemplo, ir no neurologista e falar assim, olha, eu quero que você me diga com certeza se eu tenho depressão ou não. Não existe isso. Não existe teste para saúde mental. A gente tem até escalas, escala de depressão, escala de ansiedade, mas na verdade essas escalas são respostas que o paciente vai dar que vão ser interpretadas de acordo com o contexto clínico, com o dia a dia do cliente. Ou seja, o neurologista vai trabalhar com problemas estruturais. Um exemplo claro, alguém tem uma doença degenerativa, alguém tem Alzheimer, por exemplo, vai ter que ir no neurologista. Agora, o transtorno mental, ele frequentemente vai estar conectado com aquilo que é intangível em termos de estrutura. Eu até posso ter alguém que tem Alzheimer que está com depressão, que tem Alzheimer que está com ansiedade, claro que eu posso ter. Mas se eu falo só do transtorno mental, isso aí é mais intangível. E quem vai trabalhar com essa questão é ou o psicólogo, ou o psiquiatra, ou os dois juntos. Geralmente, se casos mais graves, a gente precisa de uma equipe interdisciplinar trabalhando. Qual que é a diferença do psicólogo? A diferença, ela acontece em dois níveis distintos. Ela acontece em tipo de atuação e ela acontece também em nível teórico. Quando a gente tem o psiquiatra, ele vai trabalhar com um paradigma de transtornos mentais vão estar conectados com desequilíbrios do cérebro. Ou seja, desbalanceamento químico do cérebro causa transtorno mental. Mas Alberto, você não falou que questões estruturais é o neurologista que olha? Pois é, mas esse tal desbalanceamento químico é muito subjetivo. Não é igual alguém que está tendo uma doença degenerativa que você consegue fazer uma ressonância magnética funcional e descobrir. Não é simples assim não. Então, quando o psiquiatra vai fazer um atendimento, ele vai querer resolver desbalanceamento químico do cérebro. É principalmente isso. Então vamos lá, você tem transtorno de déficit de atenção. Vai dar lá metilfenidato, vai dar algum remédio para poder resolver os níveis de dopamina, por exemplo, para melhorar a atenção, melhorar a disposição. A pessoa está com ansiedade. De acordo com o nível de ansiedade que a pessoa tem, vou receitar um benzodiazepínico, porque aí vai fazer um rebalanceamento químico do cérebro. Ou seja, ainda que o paradigma do psiquiatra e do neurologista sejam estruturais, o psiquiatra vai trabalhar com estruturas que ele vai trabalhar num nível de intangibilidade. Não dá para comparar a certeza que o psiquiatra tem sobre o que ele vai ter que receitar de remédio com um neurologista, por exemplo. Agora, isso significa que não tem evidência científica para aquilo que o psiquiatra faz? Não, tem evidência sim.
Só que as evidências não são robustas iguais a gente tem para neurologia. Não são. Então, em primeiro nível, o psiquiatra vai poder receitar remédios que vão buscar um rebalanceamento químico do cérebro. É principalmente isso. Mas e o psicólogo, o terapeuta, o que eles fazem? Eles vão ter um paradigma, aí vai ser de acordo com a linha teórica da psicologia, pode ser psicanálise, pode ser comportamental, pode ser cognitiva, né? As TCCs, que são terapias cognitivas comportamentais, pode ser humanismo, pode ser uma perspectiva sócio-histórica. No humanismo vai ter existencialismo, a gente vai ter várias perspectivas teóricas para falar sobre o que é o ser humano. Mas em todas elas você vai ver que a gente está falando de comportamento. A gente está falando de comportamento, mesmo que não seja realmente a linha comportamental, a gente está falando de um ser que se comporta e interage com o mundo à sua volta. E as intervenções vão ter a ver com a mudança desse comportamento. A diferença da linha da psicologia vai ter a ver principalmente com como que a terapia vai funcionar. Por exemplo, uma linha humanista vai ter uma tendência de ser um atendimento menos estruturado e mais baseado em autenticidade, em descoberta de si. Uma terapia comportamental, ou até mesmo a cognitiva, vai buscar entender as relações do corpo com o ambiente e com o sintoma. Vai fazer a chamada análise funcional do comportamento para identificar como que aquele comportamento funciona no dia a dia da pessoa. Mas, independentemente da linha teórica, que eu não quero entrar na treta das linhas teóricas nesse vídeo, eu quero falar sobre a atuação do psicólogo. Ela é diferente da do psiquiatra no sentido de que o psicólogo quer ampliar os comportamentos, repertório comportamental do paciente. Ou seja, ele quer ensinar o paciente a se comportar mais adequadamente durante o transtorno mental. E aí pode ser feito de várias formas diferentes, de acordo com a linha teórica. O psiquiatra não. O psiquiatra vai fazer uma intervenção, geralmente medicamentosa, mas não precisa ser medicamentosa, pode ser inclusive psicoeducação, mas é uma intervenção que vai ter a vontade de corrigir um desbalanceamento químico do cérebro, mesmo que não tenha realmente intervenção medicamentosa. Alguns psiquiatras, por exemplo, podem orientar sobre pegar sol de manhã, por exemplo, da psicoeducação. Agora, existe algo de cinzento, você já deve ter percebido agora, depois de ouvir minha explicação, tem uma zona cinzenta entre psicologia e psiquiatria, porque muitos psiquiatras são psicoterapeutas. Ou seja, é comum o psiquiatra também fazer psicoeducação, às vezes alguns são psicanalistas, são terapeutas comportamentais. Então vamos ter psiquiatras que acabam fazendo às vezes de psicólogo e de psiquiatra ao mesmo tempo. Por outro lado, o psicólogo ele não vai realmente prescrever medicação alguma. Ou seja, em geral, o ideal é ter um atendimento interdisciplinar. Existe hoje um certo preconceito em relação a remédios psiquiátricos, que são os remédios que o psiquiatra vai indicar. Alguns desses preconceitos são válidos, outros não são válidos. Mas aí é treta para outro vídeo. Então, resumindo, o neurologista vai buscar dano estrutural. Nem vou dizer que o trabalho dele é mais fácil ou mais difícil, mas é muito mais objetivo. O trabalho do neurologista é muito mais objetivo do que o do psicólogo e psiquiatra. Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra vai trabalhar com transtornos mentais. E transtornos mentais não tem um exame para me atestar que a pessoa tem transtorno mental. Não existe isso. A diferença de atuação é que, em geral, no paradigma da medicina, o transtorno mental é um desbalanceamento químico do cérebro. Então vai ter uma intervenção medicamentosa. Por outro lado, o psicólogo vai trabalhar com alterações comportamentais. A gente tem muita evidência de que, se tiver medicação, ela vai funcionar bem com psicoterapia ao mesmo tempo. Só o remédio não resolve também não. Bom, espero ter esclarecido. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários e me segue lá no Instagram. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo sobre esses temas ou qualquer outro tema, tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição. Participe da nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no nosso grupo secreto de apoiadores. Até lá.